Michael Mizrachi fez o impossível. É sobre isso que vamos falar na coluna PokerCast de hoje. Lembrando que essa coluna é trazida a você pela H2Bet. O H2Bet ajudou a construir o poker no Brasil. Você lá aposta com quem você já confia. Então tá na hora de mudar. Mude já para o H2Bet. Apoie quem apoia o poker. E claro, baixando pelo nosso link, você certamente estará ajudando o nosso produto. Vende H2Bet. Primeiro homem foi e ganhou o Poker Players Championship. $50 mil de buy-in, 9 modalidades, 107 entradas. Ele ganhou o torneio no three-handed. Na hora que fez o three-handed, que formou, ele tinha praticamente todas as fichas em jogo, só um milagre ali para tomarem o título dele. Fenomenal. Ele ganha mais de $1.300.000 com aquela vitória no field mais qualificado que tem na WSOP. Um torneio com 9 modalidades, como a gente disse aqui, e era o 7º bracelete dele, sendo que dos 7, 4 ele tinha ganho neste torneio. O Poker Players Championship é o torneio mais conceituado pela comunidade do poker, pelos que admiram o poker, pelos que conhecem ali e sabem a dificuldade que é ganhar aquele torneio. E aí, ele vai para a reta final do Main Event. E no dia 8, ele vai aproximadamente 3 blinds, retinha final ali do torneio, um dia antes da formação da mesa final, e de repente ele dobra suas fichas, a mágica começa a acontecer, ele chega na mesa final, acerta um as numa mão de as e rei contra rei-rei, um as no river, me lembrou o livro de Barry Greenstein, Ace on the River. Certamente esse as do Mizrachi será muito mais lembrado que o as da lenda Barry Greenstein no livro que ele escreveu. Afinal de contas, né, o feito foi muito histórico e a partir daí ele começa a fazer chover. Ele ganha mais um flip, também mais uma vez com as e rei, e depois ele faz o jogador belga, o outro profissional, na retinha final ali do torneio, tem outro jogador profissional e ele, junto com outros 2 recreativos, e ele faz o belga foldar, dar um hero call nele, numa paradaça, numa mão muito impressionante, que ele, na verdade, teria tudo para blefar, mas o adversário acaba comitando grande parte do seu stack, ele deixa, então, o profissional super short stack, o outro vilão, o recreativo Dunaway, também bem short stack, e passa para o dia final com 76% das fichas. Nesse dia final, ele brincou na entrevista que ele ia tentar acabar com o torneio em 1 hora, que em 1 hora ele teria acabado com o torneio inteiro. E eu fiz muitas ligações para amigos do poker, querido Davi Hammermans, meu amigo Rádio, campeão brasileiro de poker, meu amigo Trevisan, da Go Staking, estava discutindo qual era o percentual dele ganhar este torneio com aquela configuração, com aqueles stacks, com a vantagem que ele tinha, 76% das fichas em jogo, e a gente chegou a uma conclusão que devia ser aproximadamente 85% das vezes nessa situação, entre 80% e 85%, ele ia ganhar o torneio por alguns motivos. O primeiro é que era ele, um outro profissional com 2 jogadores recreativos. O segundo é, eu previ 20 horas de mesa final, pela conta do meu querido Mo Urso, que encerra o torneio em blinds médios, em heads up com média de 15 big blinds, eu imaginei que a gente teria 20 horas de transmissão nos 2 dias de mesa final. E como a mesa foi formada muito rápido e a vantagem de fichas era muito grande, e o jogador profissional, que era o que principalmente poderia dar trabalho para ele, tinha apenas 8 blinds, para a gente começar a ver a luz dos adversários, de fato iluminar o salão da WSOP, o belga teria que pelo menos dar umas 2 dobradas ali, começar dobrando para 16, depois dobrar para 32, para criar um efetivo para, de fato, poder criar a briga com o Michael Mizrachi. Mas não foi o que aconteceu. O belga é eliminado na primeira mão do torneio, o Dunaway, que é um vencedor de Monster Stack, mas que pela qualidade do poker que ele apresentou, mostrou ser um recreativo rodado de poker, mas com jogadas muito criativas, muito fora dos fundamentos. Ele acaba sendo eliminado logo na segunda mão e aí forma-se um heads up. Um heads up em que o jogador recreativo que está contra ele poderia ganhar o torneio, o John Wasnock,
sim, ele poderia sim ganhar o torneio, mas estava muito difícil. Por quê? Porque as blinds estavam muito baixas. Então qualquer vantagem técnica em blinds baixas de 2 horas, ela vai ficar muito boa para o melhor jogador imprimir. E aí você junta a vantagem técnica mais a vantagem em quantidade de fichas, ficou difícil imaginar que no small ball, como o próprio Mizrachi falou em entrevista antes de começar a mesa final, que ele não ganharia aquele torneio. Por fim, o que aconteceu foi o seguinte, o Mizrachi terminou o torneio, ele falou em 1 hora de jogo, ele terminou o torneio em aproximadamente 40 minutos de jogo e 1 hora e 10 minutos de transmissão. Foi muito impressionante, foi muito marcante, foi inacreditável ver o que esse jogador fez. Muito provavelmente, nas nossas vidas no pôquer, é difícil imaginar, nas nossas e nas vidas de pôquer dos nossos filhos, que algum jogador com a qualidade técnica do field, com os tamanhos, o tamanho do main event, o tamanho dos fields da WSOP, que alguém vá ganhar no mesmo ano um Poker Players Championship e também um main event. Muito provável que a gente vá, de fato, morrer sem ver isso acontecer em um mesmo ano. E aí o que dizer de Michael Mizrachi? Ele ganha o seu 8º bracelete no dia de hoje, ele é conduzido ao Hall da Fama ali, numa cerimônia que foi completamente diferente de todas as cerimônias, sempre é feito por eleição, e ano passado ele tinha sido indicado ao Hall da Fama, esse ano ele nem recebeu a indicação. Se tivesse sido indicado, na hora que ele crava o Poker Players Championship, ele muito provavelmente teria entrado no lugar do também merecedor Nick Schumann. Mas, enfim, ano passado ele estava na lista, esse ano ele não estava na lista, e o Hall da Fama deve ter se reunido, teve um movimento no vlog do Daniel Negrano, que me foi apresentado hoje também pelo querido Davi Hammermas, que eu citei anteriormente aqui na nossa coluna, e o Negrano ontem já estava cogitando essa possibilidade de nomeá-lo ao Hall da Fama sem nem mesmo a eleição acontecer. Fato é que são poucos jogadores vivos que estão no Hall da Fama e na hora que ele crava o torneio, eles levam ali o troféu e o conduzem a esta honraria do pôquer, o que foi mais que merecido. Sobre Michael Mizrachi, o que a gente pode dizer é o seguinte: todo ano a gente, que é da comunidade de pôquer, torce para o campeão não só do main event da WSOP, mas também para o jogador do ano, para quem ganha o ranking do BSOP, para quem ganha os grandes rankings. A gente torce para termos bons embaixadores para o jogo. Nós já tivemos excelentes embaixadores, já tivemos embaixadores péssimos, vamos e convenhamos. A gente teve mais sorte nas séries brasileiras do que a gente teve, por exemplo, na WSOP. Teve jogador do ano que, pelo amor de Deus, que as entrevistas foram desastrosas e ele sumiu. Vale dizer, ninguém deve nada ao pôquer. O jogador pode muito bem ganhar um título de main event da WSOP e virar de costas, nunca mais jogar pôquer. Tá no direito. O jogador deu o buy-in, o prize é formado pelo dinheiro dos jogadores. Mas enfim, a nossa torcida é sempre para termos grandes embaixadores para o nosso esporte. E aí, pelo amor de Deus, o que dizer de Michael Mizrachi? Um cara admirado por todos da comunidade, um grande vencedor, um cara bom de microfone, um cara extremamente talentoso. Então não é aquele cara que, não que não seja, mas não é aquele cara que necessariamente passou horas e horas e horas debruçado no solver. Não, é o cara que tem o que o Phil Hellmuth chama de magia, né? Que acerta a decisão. O Nick Schumann falou isso ontem também. Falou, cara, é impressionante como é um jogador de talento que muitas vezes acerta, sabe exatamente onde está, acerta uma quantidade de calls, uma quantidade de folds, que é muito além do que a ciência do pôquer ensina. Enfim, um jogador de feeling. Parabéns, Michael Mizrachi. Foi uma honra gigante narrar esses 2 títulos. O Poker Players Championship está disponível para quem é assinante do PokerGo. Todos os dias, os primeiros dias foram abertos, o dia final foi para assinantes, e acompanhar essa reta final, nós fizemos o main event inteiro, e acompanhar essa reta final com o Michael Mizrachi foi muito especial, foi uma honra para a minha carreira como narrador de pôquer, como podcaster, como colunista, como amante desse jogo, foi absolutamente sensacional.
é festa, é alegria, é a comunidade do poker comemorando muito. Vou, claro, gravar uma coluna sobre Sean Dib, que foi que foi o jogador que mais pontuou e acabou ganhando o Player of the Year, é o jogador do ano da WSOP. E vamos que vamos. Aqui eu fecho a nossa coluna, lembrando que essa coluna é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já conhece, 100% regulamentado, aplicativo na loja para o telefone Android e, claro, ainda apoia o PokerCast. Entra, tá na hora de mudar para H2Bet, entra pelo nosso link, apoia o nosso projeto, pra gente é super importante e te vejo na próxima coluna. Vamos que vamos!